Oi, eu sou Lívia Ferri, doutoranda em Linguística pela UFSC, e esse é um trabalho da disciplina Políticas Linguísticas do Multilinguismo, ministrada pelos professores Gilvan Miller e Marci Filetti. Nesse vídeo, eu vou falar sobre a tese Uma interface da documentação linguística e modelos lexicográficos para línguas indígenas brasileiras, uma proposta para o Suruí Aikeuara, de Jorge Domingues Lopes e orientado pela professora Ana Sueli Câmara Cabral. Foi defendido na UNB em 2014. No Atlas das Línguas em Perigo no Mundo, da Unesco, a língua suruí do Tocantins está enquadrada na categoria vulnerável, mas, na opinião do autor dessa tese, a situação é mais drástica. Ele considera que é uma das línguas mais ameaçadas do Brasil. O contato da língua portuguesa com a língua suruí, ela acontece basicamente na mesma dinâmica, né, que acontece o contato do português com outras línguas indígenas. E aos poucos a força, né, da língua portuguesa, devido a essa disparidade, esse desequilíbrio de forças, né, de poder ali, vai gerando aos poucos uma situação de perda linguística. E isso pode ser visto ao longo do tempo, como esse processo vai acontecendo muitíssimo rápido. Então a gente tem ali na década de 50 ainda um monolinguismo da língua portuguesa, da língua suruí. Em 60 algumas pessoas da comunidade suruí já começam a falar o português. No entorno indígena, uma presença muito forte, né, da língua portuguesa. Em 25 anos tem um processo rápido, né, de assimilação, e já começa a aparecer aí uma geração bilíngue, português-suruí, muitas trocas culturais, elementos como TV, né, vídeos, outros produtos culturais vão chegando e vão trazendo esse impacto forte do português na comunidade. Nos últimos anos, os jovens já começam a ser monolíngues em português, sabendo muito pouco de suruí. E apesar desse quadro, resiste aí uma presença suruí, um uso da língua suruí pelas pessoas mais velhas, que faz com que essa língua, de alguma forma, faça frente, né, à presença do português. O autor dessa tese, ele vai fazendo todo um resgate de fatos históricos, de eventos históricos ligados ao suruí, concatenando esses fatos e fazendo uma explicação da situação atual também, de fato a culminar, fazer com que essa discussão culmine na situação da educação atual, né? E aí ele faz um contraste entre o que está no discurso oficial e o que está na realidade. No discurso oficial a gente tem aí uma tentativa de garantir, né, que as línguas indígenas sejam valorizadas, os conhecimentos indígenas sejam valorizados, a escrita em língua indígena seja valorizada, mas na prática tem ampla gama de materiais em língua portuguesa, e em suruí não tem. Professores com formação superior em língua portuguesa, mas em suruí não tem. É uma crença também da população de que o o aprendizado do português é muito importante, mas da língua suruí não é tão efetivo assim para a comunicação, né? Talvez não seja tão necessário. Então é dessas questões muito sensíveis que o autor ele traz o motor da sua tese, né? Ele parte muito daí, dessa problemática ligada à realidade, à situação real da educação indígena. Bom, trazendo essas dificuldades da educação, né, para a realidade, para a prática, existem dois professores suruí que são elementos-chave aqui nessa tese, que são as pessoas que trazem essa problemática que eles estavam vivenciando na escola da aldeia como professores suruí, de dificuldade de material, de dificuldade de pôr em prática, né, o ensino da língua, sem suporte, né, didático, sem muitos suportes didáticos, levando essa problemática para a universidade. Esse movimento dele gera um desdobramento que, inclusive, vai ser também o motor da tese do Jorge Lopes. Então, já está acontecendo ali dentro da própria comunidade uma necessidade de valorizar essa língua, de difundir essa língua, né? Não só por parte dos professores, mas também de outras pessoas da comunidade. E é muito daí que surge a vontade, né, do autor de fazer um trabalho que não só traga, né, gere conhecimento linguístico sobre a língua, mas que, de fato, gere produtos que possam ser usados na escola da aldeia para o ensino da língua indígena. Então, é uma tese que sai muito desse lugar
da teoria, né, da discussão, e ela vai para a prática propondo de fato ferramentas, né, construção de ferramentas que possam fazer a diferença nessa realidade. Se não garantir a sobrevivência, pelo menos tornará visível o potencial que essa língua guarda, cultura e história de tempos imemoriais. O autor, ele não se coloca nesse lugar de que o seu trabalho vai ser um grande garantidor do futuro de alguma língua, né? Ele faz essa crítica, ele mostra essa consciência de que o seu trabalho ele pode ali em alguma medida contribuir, né, ser uma ferramenta útil, interessante para a sobrevivência dessa língua, mas não é um trabalho, né, garantidor do futuro de nenhuma língua indígena. E é um trabalho que o software, né, que ele vai propor, que ele vai construir, pode ser utilizado para diversas línguas indígenas. Chama atenção aqui para o fato de que Suruí do Tocantins é a forma que se fixou na literatura, mas a autodenominação reivindicada pelo povo é Aikeuara e é com esse nome que ele vai chamar o seu material. O autor faz também uma retomada de muitas pesquisas anteriores sobre vários aspectos da gramática da língua e mostrando depois a relação, né, disso tudo que ele estudou com a forma como ele fez decisões lexicográficas mais à frente. O software criado pelo autor para o armazenamento de dados é o Línguas, banco de dados para documentação linguística. Ao longo da tese, ele faz toda uma descrição desse sistema, como utilizá-lo, como é o funcionamento, desde a sua instalação até como inserir dados, como organizar esses dados, né? Toda a formação, toda a orientação necessária para utilizar esse software colocado ali. Inicialmente ele era um aplicativo, depois ele é desenvolvido, né, ampliado para se registrar outras línguas ali também. E aí ele mostra todo o passo a passo de como esse programa funciona. Aqui tem uma imagem para ver como que é a interface dele, mais ou menos, né, para ter uma noção de como que é esse programa. O público-alvo. Bom, toda obra lexicográfica ela tem um público-alvo em vista e um público que vai usar aquele material com alguma finalidade específica, né? Então, muito do que o lexicógrafo vai decidir no seu material é determinado por esse quem e para quê, né? E no caso das línguas indígenas, o autor chama atenção para o fato de que existem muitas obras, né, que buscam atender as necessidades dos falantes, mas na maior parte das vezes essas obras acabam atendendo interesses de especialistas, de linguistas, de antropólogos. Então é uma realidade bastante interessante de se chamar atenção, né? Nem sempre o material que a princípio é feito né, para se tirar uma língua de uma situação de desuso e levá-la a um uso novamente, nem sempre esse material atende essa, esse objetivo. E esse autor ele chama muita atenção, ele dá bastante destaque para a importância de que a comunidade, né, que fala aquela língua seja participante ativa para dizer o que deve, o que não se deve fazer, né, quais decisões, quais escolhas vão ser mais interessantes, afinal de contas o material é para essas pessoas, né? E essa tese tenta, na medida do possível, né, fazer com que isso seja uma realidade do fruto desse trabalho. Então, a comunidade não é vista como mero informante, são principais colaboradores, são tomadores de decisões, né? E os materiais lexicográficos para isso, para essa finalidade de fazer com que línguas que estão desaparecendo voltem a ser usadas, ela vai envolver escolhas muito importantes, escolhas específicas para essa finalidade. E isso fica bastante claro por meio de várias questões que são levantadas ao longo da tese. Uma delas aqui, só para exemplificar, é o caso de línguas da família Tupi, da família Tupi-Guarani. Por exemplo, vai apresentar a forma flexionada à esquerda dos nomes ou não? Se não apresentar a forma flexionada, vai marcar com hífen as que recebem obrigatoriamente essa flexão? Problema que surge disso, apresentar esses lemas pela raiz, né, sem a flexão, pode causar estranhamento, pois essas formas não existem isoladas na língua.
Então, para o usuário, talvez aquilo não vai fazer muito sentido. Então, toda decisão relacionada ao artigo lexicográfico tem que ser voltada para a missão, né, o objetivo de fazer com que essa língua seja usada por essas pessoas de fato. Bom, um resultado interessante desse trabalho é que no estudo, na pesquisa sobre o léxico da língua suruí, esse léxico vai se desvelando cada vez mais, vai ficando cada vez mais claro e ajudando a diferenciar a língua suruí de outras línguas que são consideradas semelhantes, outras línguas indígenas que são consideradas próximas a ela. Então, esse trabalho ainda traz esse resultado, né, esse desdobramento. Algumas escolhas feitas pelo autor são interessantes de serem chamadas a atenção aqui, para esse material que ele vai produzir. Bom, é um dicionário de tipo geral, não é um dicionário específico, porque não havia, né? Havendo poucos dicionários, ele escolheu fazer um dicionário de tipo geral. Ele é baseado no léxico, descritivo desse léxico, é bilíngue nas direções suruí português, português suruí, considerando que muitos deles só falam português e falam muito pouco suruí. Ele vem em ordem alfabética, os verbetes, né? E a finalidade desse material é para compreensão e produção dos usuários. A macroestrutura desse material, na parte português suruí, é organizada alfabeticamente, de A a Z, e na parte suruí português ele tem 19 verbetes com uma consoante glotal. É diferente porque os sistemas ortográficos aqui são diferentes, né? O programa Línguas, ele é muito interessante porque ele traz uma série de modelos possíveis de microestrutura de artigos lexicográficos. São vários realmente descritos pelo autor. E todos eles são possíveis, né? Todos eles são escolhas possíveis dentro do programa, a depender da sua intenção, de que tipo de material você quer originar a partir dali. Basta saber mexer nas configurações e você consegue gerar diferentes tipos de materiais com microestruturas diferentes para finalidades diferentes. No caso desse dicionário, na direção suruí português, o autor escolheu aqui uma microestrutura, né, uma principal. Essa aqui é uma microestrutura principal. Dela derivam outras, porque você pode incluir ou não uma determinada informação ali, mas essa aqui é a principal. Ela traz o lema na língua indígena, a informação fonética, a categoria gramatical, a homonímia, se tiver, a nota remissiva, a variante, um descritor em português, uma nota do autor, uma variante, de novo, né? Um descritor em latim, no caso de ter nomes científicos, um exemplo em língua indígena, um exemplo em português. Já na direção português-suruí, a microestrutura base seria essa aqui. O lema em língua portuguesa, a nota do autor, a remissiva, a variante, o descritor em língua indígena, a homonímia, a variação, a variante, o descritor em língua latina, o exemplo em português e um exemplo em língua indígena. Bom, para finalizar, eu trago aqui dois verbetes que são na direção português-suruí, dois na direção português-suruí e dois verbetes na direção suruí-português. Só para servirem aqui como amostra realmente. O trabalho, ele inteiro não é colocado na tese, né? Porque é um trabalho muito grande, então o autor coloca parte dos dicionários no final da tese. E aqui eu coloco mais para ilustrar e para chamar atenção para algumas particularidades, como por exemplo o exemplo, né? Se for na outra língua, por exemplo, quando o lema está em português, o exemplo que for em língua indígena vai estar em itálico para ficar destacado. No caso suruí português, o lema em suruí vem normal, o exemplo em português vem em itálico para conseguir mais facilmente diferenciar essas línguas. Quando se trata de suruí português, tem a transcrição fonética, porque esse é o interesse, né, desse dicionário, fazer com que as pessoas conheçam o som do suruí. Então é importante aí também saber se essas pessoas, né, esses professores que vão usar esses materiais estão instrumentalizados para conhecer o som, né, de acordo com a transcrição fonética. Daí podem surgir várias questões, várias situações que precisam ser, né, pensadas e já na prática, né, do uso dessa ferramenta criada que é tão interessante. O autor menciona
que os Aikiwara já estavam construindo um dicionário monolíngue usando essa ferramenta. Isso é muito interessante, mas no caso de outras comunidades, né, é importante que essas pessoas estejam instrumentalizadas para que essa ferramenta faça sentido, né, para que esse trabalho como um todo faça sentido e para que de fato possa colaborar para preservação dessas línguas. Bem, esse é o link para a tese, para quem tiver interesse de ler a tese inteira. E muito obrigada a todos vocês que assistiram.